Nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Tá. Bom, doutor Paulo, nós estamos com tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Era uma vez um advogado que foi convidado para um programa de televisão / rádio para falar ali de censura. E o que aconteceu no programa foi que o próprio foi censurado. Isso aconteceu com o advogado do Bolsonaro. É o que você vai ver no vídeo de hoje, o exato momento em que o advogado do Bolsonaro foi censurado em um programa da Jovem Pan, conduzido ali pelo Fernando Capês. Não sei se esse é o nome dele, do apresentador. Fernando Capês. Enfim, o sobrenome eu sei que é Capês. Mas o apresentador chegou a um momento lá em que o advogado estava fazendo algumas relações, voltando em alguns assuntos que estava envolvido a Jovem Pan à época, e aí ele foi censurado ali ao vivo, ele foi cortado pelo apresentador. Muito provavelmente ele recebeu algum comando ali, alguma ordem no ponto, e ele teve que encerrar a entrevista no meio, interrompeu o advogado e encerrou a entrevista no exato momento. Eu vou deixar aqui o vídeo para que a gente possa ver aí o exato momento que isso ocorreu. Vamos ver. O que nós temos aqui? Por exemplo, vou falar aqui de Jovem Pan. Nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina, quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Tá. Bom, doutor Paulo, nós estamos com o tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Nesse momento nós estamos com o tempo meio em cima para a gente poder caminhar. Então eu vou pedir licença ao senhor para nós darmos sequência na entrevista mais para frente, no momento posterior. Muito obrigado, vamos passar agora para o próximo tema. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou o retorno do pagamento de emendas parlamentares que estava suspenso desde agosto. No entanto, Dino determinou que... Como dizia um locutor ou um narrador de futebol, sinistro, muito sinistro essa entrevista. Galera, que é isso, cara? Na cara dura. Jovem Pan, o que aconteceu com você, Jovem Pan? Pulou do barco legal, pulou do cavalo, como diz o Emílio Surita. Não existe nenhum programa na Jovem Pan em que não rezem a cartilha ali? Rapaz, até o Pânico, que eu acho que é o único programa que se salva na grade da Jovem Pan hoje, até o Pânico tá dando umas escorregadas de vez em quando. Imagine os outros programas. Cara, o que fizeram com esse advogado aí agora foi de lascar. Se eu fosse um advogado, eu falava assim, tá vendo? Vocês acabaram de comprovar o que eu estou falando aqui. Mas como é que convida o cara para falar de censura e no meio do programa... Isso só acontece no Brasil. E no meio do programa censuram o cara. O advogado que foi convidado para falar de censura, falar lá do inquérito lá do Bolsonaro, que está automaticamente ligado à censura. E aí o advogado veio trazendo aí uma linha do tempo, trazendo um raciocínio, né, na linha do tempo aí, tocou em alguns assuntos que envolviam a Jovem Pan à época, aí o cara foi censurado. Ficaram chateadinhos. O diretor lá de redação, sei lá, do programa, enfim. O chefão lá do Capês, do apresentador, falou assim, ó, corta o cara, não deixa ele falar
porque ele está falando muito. Então, corta ele aí, porque senão você é que será cortado. E o Capês nervoso ali falou assim, não, eu vou parar essa entrevista por aqui, e uma outra oportunidade a gente vai fazer uma entrevista mais elástica, sabe quando? Nunca. Lá em agosto do ano que vem, em agosto de Deus, a gente faz essa entrevista aí, porque agora, meu amigo, agora não vai dar não. Você já tá falando demais, você foi convidado para falar de censura, mas não é para falar mais não. Você está censurado e, por favor, encerramos por aqui. Foi isso que aconteceu. O Capês, o apresentador do programa da Jovem Pan, censurou o advogado do Bolsonaro ao vivaço para todo mundo ver. Foi isso que aconteceu, meus amigos. Foi isso que vocês viram aí no vídeo. Beleza? Infelizmente, é o que está acontecendo no Brasil, e o Brasil está cada vez mais difícil de viver ou de sobreviver, dependendo da ótica que você olhe. É isso. Mais um dia no nosso país chamado Brasil. Até breve, galera. Um abraço para vocês. Fui.